Andemos agora para trás na história, até há um pouco menos de 2000 anos, até encontrarmos um grande profeta, cuja mensagem teve mais retumbância e êxito que a de qualquer outro mestre que jamais tenha vivido. Veremos que o seu método foi diametralmente oposto. Derrubou todos os critérios humanos de ensino com a mesma serenidade esplêndida com que derrubou no templo as mesas dos traficantes. Fez exatamente tudo quanto qualquer outro profeta consideraria o cúmulo da inconveniência. Escolheu exatamente um método que os outros julgariam absurdo. O seu ensinamento obedeceu às 3 características opostas às do mundo: simples em vez de elegante e pretensioso, renovador em vez de liberal, eterno em vez de moderno. Em contraste com as mensagens dos profetas modernos, a mensagem de Nosso Senhor não foi elegante e pretensiosa, mas sim clara e simples. Em nenhuma das suas palavras se vislumbra o propósito de deslumbrar os seus ouvintes com a sua onisciência ou de os humilhar com a ignorância deles. Nunca é complicado, não tem artifícios de retórica, nenhum apelo aos entendidos, nenhum luxo de demonstrações, nenhuma aridez de teoria e preceitos, como é tão frequente em Buda e em Maomé. Em muitos casos pronunciou seus sermões em descampados, na encosta de colinas, à beira do lago ou no meio dos caminhos. As suas palavras corriam com a mesma doçura, quer fosse para um só interlocutor, quer fosse para multidões entusiasmadas. E tanto eram compreendidas pelos homens cultos como pelas gentes ignorantes e iletradas. As suas palavras e frases são tiradas da linguagem de cada dia e do viver de toda a gente, e é por isso que toda a gente, de todos os tempos, as compreende nitidamente. As suas lições têm por tema os próprios incidentes banais da vida, que no momento ocorriam perante ele. Numa ocasião, falando a pobres trabalhadores reunidos numa esquina de rua, aproveitou as roupas remendadas que eles vestiam, as velhas garrafas e o vinho novo que estavam a beber, para melhor lhes fazer entender a verdade do reino dos céus. Noutra ocasião, estando à entrada do templo, fulgurante de luzes de lâmpadas e archotes, disse aos seus discípulos: Eu sou a luz do mundo. Certo dia, numa colina perto do lago da Galileia, viu numa colina próxima um homem a semear, e logo apontando-o disse: Saiu o semeador a semear. E os seus discípulos, ao mesmo tempo que olhavam para esse homem, ouviam a parábola do semeador e das sementes. Vê Jesus os pescadores a recolher as redes e chama-os a si para serem pescadores de homens. Encontra entre esses pescadores um que se chama Pedra e faz desse Pedro, a pedra sobre a qual edificará a sua igreja. Falava das alegrias e tristezas da vida cotidiana, do sal na mesa, da aldeia empoleirada no alto da colina, da lâmpada no peitoril da janela, das cabras e dos carneiros, dos camelos e dos buracos das agulhas, das questiúnculas da aldeia julgadas pelo magistrado local, das palavras de linguagem rude que ouvia pelas ruas, do sol escaldante que os fazia transpirar, dos relâmpagos que iluminavam o céu de um lado a outro, das valetas que demarcavam os campos, de cardos e espinhos, de lobos e de rebanhos, de arbustos sacudidos pelo vento, das ervas secas devoradas pelo fogo, de ovos e de serpentes, de redes e de peixes, de trigo e de azeite, de pérolas e de moedas, de criados e jardineiros, de reis e de pastores, de corvos a grasnar, de dinheiros guardados em sacas de ouro num recanto da casa, da cabana construída sobre areia à beira do lago, que a cheia arruinava, e da casa construída sobre pedra no alto da colina, que resistia ao temporal, de cortesãos com mantos de seda, de noivas em traje de casamento,
das pedras dos campos, onde se escondiam serpentes e escorpiões. E quem esquecerá jamais aquele dia em que ele estava num campo e viu um pássaro que voava sobre a sua cabeça, e olhou a seguir para um lírio aos seus pés, que ele colheu e tomou nas suas mãos, dizendo aos que o rodeavam que aquela flor crescera sem ter de trabalhar. E logo, num rapto de maravilhosa elevação e de tão grande e simples naturalidade, transporta e eleva as mentes dos seus ouvintes, da modéstia daquela flor para o palácio dos seus reis nacionais. Nem Salomão, em toda sua glória, teve um manto comparável às cores desta flor. E logo após, numa rápida transição de pensamento, conclui: e se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje estão belas e amanhã servirão para acender a fogueira, quão melhor vos vestirá a vós, ó gente de pouca fé. Nada havia de elegante ou de pretensioso em tudo isso. Era uma coisa tão pequenina e tão simples que mais ninguém se teria lembrado de se servir da rasteira modéstia daquela flor, do esplendor das suas cores e da maciez das suas pétalas para nos dar uma lição de tanta sabedoria. Os homens agudos dizem coisas agudas para nos convencerem da sua agudeza. Deus, porém, contentava-se com dizer coisas muito simples e bastavam para nos convencer da sua sabedoria.